Ele nunca foi eleito por ninguém. No entanto, por um certo período, ele foi o homem mais temido de toda a Argentina. Ministro do Bem-Estar Social, conselheiro pessoal de Isabelita Perón, suposto chefe oculto da ARA. Um esquadrão da morte temido, um dos símbolos mais sombrios da violência política argentina. Contar sua história ainda hoje significa transitar entre crônica, historiografia, memória traumática, superstição e medo. Porque, bem, poucos personagens históricos caminham numa linha tão tênue entre o mito negro e a análise histórica. Afinal, quem é Lopes Rega, o nosso protagonista de hoje? Um homem, um político, um conselheiro, um feiticeiro. Quem foi realmente José Lopes Rega? Não é fácil percorrer os meandros da história para entender quem foi esse homem tão peculiar, esse homem poderoso. E, no entanto, às vezes ele ficou nos bastidores subestimado. Diziam que era um homem realmente incrível, um homem que, portanto, talvez por tempo demais, foi subestimado. Em Buenos Aires, de 1973 a 1975, circulava uma certeza não escrita. O que é Lopes Rega? Ele valia mais do que os ministros, mais do que os governadores, às vezes mais do que o próprio presidente, porém, quase nunca aparecia em público. Falava quase só o suficiente. Ele se vestia com extrema sobriedade. E, no entanto, seu nome já era suficiente para incutir medo. Anos depois, um ex-dirigente sindical, diante da comissão de inquérito sobre o período da ditadura, dirá: se Lopes Rega tinha colocado você na mira, você era um homem morto. Por quê? Lopes Rega não tinha uma base eleitoral, não liderava um partido, nem sequer possuía uma carreira política tradicional. E, no entanto, para muitos historiadores, ele representou o ponto de convergência entre a violência política, o Estado e a ideologia reacionária na Argentina pré-ditadura. Nascido em 1916, filho de uma família relativamente modesta, Lopes Rega entrou jovem na Polícia Federal Argentina. As fontes históricas concordam em um ponto. Nada em seus primeiros 40 anos de vida deixava prever a ascensão vertiginosa que o transformaria em um dos homens mais poderosos de todo o país. Segundo o historiador Felipe Pina, Lopes Rega pertence àquela categoria de funcionários, de tipo médio, que cresceram em um ambiente de disciplina, verticalismo e fidelidade pessoal. É uma espécie de homem produzido em série pelo Estado autoritário. Escreve Pina, mas que só em circunstâncias excepcionais consegue emergir. E essas circunstâncias são o retorno do exílio de Juan Domingo Perón e de sua esposa, a segunda esposa, Isabelita. A historiografia concorda, de fato, em reconhecer que o encontro com Isabel Martínez de Perón muda tudo. Primeiro bailarina e cantora em casas noturnas. Depois, secretária pessoal. Por fim, companheira e esposa do líder no exílio. Isabel é descrita por muitos testemunhos como uma mulher frágil, insegura, politicamente inexperiente, muito diferente de Evita, a esposa anterior do presidente. Maria Seoane, em seu livro El Brujo, o Feiticeiro, dedicado justamente a Lopes Rega, escreve: Lopes Rega compreendeu antes de todos que o verdadeiro canal para o poder não era Perón, mas a mulher que o acompanhava. Segundo vários testemunhos, Lopes Rega se apresenta como protetor, como guia espiritual, como conselheiro de confiança. Nunca contesta abertamente a autoridade de Perón, mas se insinua no espaço íntimo do poder. É um conselheiro oculto, e é aqui que nasce sua lenda negra. Nos anos 70, a imprensa argentina independente o rebatiza justamente de El Brujo, o Feiticeiro. Por quê? Porque Lopes Rega se interessa por astrologia, numerologia, rituais esotéricos. Ele se inscreve na maçonaria. O nome dele aparece até mesmo nas listas da P2 de Lício Gelli. Lopes Rega não esconde seu interesse pelo ocultismo. Alguns relatos catalogados pelo jornalista Horácio Verbitsky falam de decisões políticas adiadas ou antecipadas com base na observação das estrelas, ou no uso de amuletos, talismãs ou dos convencidos de que o destino da Argentina era definido por uma ordem cósmica. Não sei, isso deve soar engraçado para vocês. Mas por anos, esses elementos foram descartados como folclore ou loucura. Mas a historiografia mais recente propôs uma leitura diferente. Por exemplo,
O autor Alejandro Cataruzza observa que o esoterismo não era uma fuga da realidade. Era, na verdade, uma linguagem de poder. Servia para criar distância, submissão, mistério, ou, em uma única palavra, com o retorno de Perón à Argentina, como vimos no mês passado, em 1973 López Rega dá o salto de qualidade definitivo. Ele se torna titular de um ministério, o Ministério do Bem-Estar Social. Um ministério que, em teoria, deveria se ocupar de políticas sociais, na verdade. Segundo as investigações judiciais posteriores, o ministério se torna uma estrutura paralela de poder. Um ex-funcionário do próprio ministério testemunharia anos depois e diria que os fundos eram autorizados sem qualquer controle. Ninguém ousava pedir explicações. Todos sabiam que López Rega decidia tudo. Seu ministério era um cofre político, um centro de financiamento e recrutamento. Mas para quem? E de quem? Vê-se isso em 20 de junho de 1973 no aeroporto de Ezeiza. Juan Domingo Perón está voltando do exílio. Ele está destinado a se tornar o novo presidente. O que deveria ser um momento de festa se transforma em um massacre. A direita peronista massacra os independentes e radicais no aeroporto. As imagens de militantes armados atirando contra a multidão marcam um divisor de águas. Rodolfo Walsh escreverá que naquele dia o peronismo se suicidou atirando em si mesmo. Diversos historiadores veem no episódio de Ezeiza o nascimento público da estratégia regressiva e repressiva que López Rega ajudará a sistematizar. Verbiche também concorda, dizendo que Ezeiza não foi um incidente, como na época foi catalogado, mas um ensaio geral do que viria a acontecer depois. Os Esquadrões da Morte. É nesse contexto que surge uma sigla destinada a se tornar sinistramente conhecida. A DATA-ASIUA, a Aliança Anticomunista Argentina, segundo o relatório Nunca Mais. A AAA é responsável por centenas de assassinatos, sequestros e atentados entre 1973 e 1973. Por anos, a narrativa dominante apontou López Rega como chefe absoluto da AAA. Hoje, tudo isso é mais complexo. Carlos Osório, analisando documentos desclassificados, chegou a falar de uma verdadeira rede, composta pela polícia, por setores militares, por sindicalistas peronistas ortodoxos e até por uma parte complacente do judiciário argentino. De toda essa rede, López Rega era o coordenador, aquele que garantia a cobertura política e financeira. Uma estrutura paralela que avançava para travar uma guerra não declarada, suja, contra uma parte do país. Os depoimentos coletados pelas comissões de inquérito são explícitos. Um ex-integrante da PANAE contou que dentro da NARIAA se sabia que, basicamente, eles não faziam parte do exército, mas ainda assim eram homens do Estado, mesmo sem uniforme, e López Rega era o chefe deles. O medo não era tanto de morrer, mas de ser mudado. Ninguém defendia as vítimas da PAMAA, porque ninguém queria se opor a López Rega. Neste ponto surge uma pergunta. Isabelita Perón, quanto ela sabia? Ela sabia de alguma coisa? E se ela sabia, por que não interveio? Segundo Maria Seoane, atribuir tudo o que aconteceu, todos os assassinatos, sequestros e atentados da AOA a López Rega, significa absolver Isabelita e todo o aparato peronista. Não era assim, segundo as análises realizadas. Entre os dois, entre a viúva Perón, a presidenta, e López Rega, havia um pacto de poder. O ministro oferecia controle e repressão, Isabel. Em troca, garantia legitimidade institucional. Mas algo estava prestes a mudar. O poder de Isabelita Perón não é eterno. É um poder destinado a se desfazer. E começa a se desfazer a partir do final de 1975. A queda de Isabel Perón acontece em 76. Mas, já quando começam a aparecer algumas rachaduras no poder da viúva Perón, López Rega foge, tornando-se o bode expiatório ideal. Por exemplo, a historiadora Cláudia Hilbe escreve: personalizar o mal permite que os sistemas políticos se auto-absolvam. E, de fato, a demonização do bruxo López Rega muitas vezes funcionou como um mecanismo de auto-absolvição do peronismo. E,
de forma mais geral, de todas aquelas instituições políticas que haviam tolerado, ou até mesmo apoiado e financiado, a violência. Quando, em 24 de março de 1976, os militares derrubam Perón, López Rega já está, na verdade, longe da Argentina. Sua fuga não é nem precipitada, nem caótica. É o sinal de um homem que previu com antecedência que o ciclo político havia terminado, mas que já dispunha de canais seguros no exterior. López Rega, de acordo com várias reconstruções, já vai embora em julho de 75, oficialmente como embaixador plenipotenciário na Europa, sem uma sede diplomática designada, mas com a possibilidade de inspecionar todas as embaixadas. Na realidade, trata-se de um exílio preventivo, acordado e protegido, uma transferência com cobertura diplomática. Anos depois, um ex-funcionário do Ministério das Relações Exteriores argentino revelará isso. O início do exílio parece natural. É a Espanha franquista, onde Juan Domingo Perón já havia estado. Franco está morrendo quando Perón retorna à Argentina. Mas a Espanha é o lugar certo, e não é uma escolha casual. López Rega se estabelece inicialmente em Madrid, com documentos regulares. Ele frequenta círculos da extrema-direita espanhola e redes anticomunistas internacionais. Ele aproveita seus contatos, principalmente com setores do neofranquismo, com os militares e com os desertores da Ginterpress. Vocês se lembram dela? A Orquestra Negra, Agência do Terror, a verdadeira Spectre. Falamos disso em um vídeo no canal. Ex-membros da OEA francesa, que estavam a serviço do regime já caído, primeiro de Salazar e depois de Caetano, em Portugal. López Rega, em Madrid, não vive como um foragido, vive como um homem protegido. Ele é um conselheiro muito respeitado. Segundo algumas reconstruções, que porém não têm uma prova definitiva, haveria a sua direção, ou pelo menos a sua consultoria. Por trás do massacre da Cali de Atocha, o assassinato de advogados ligados ao movimento dos sindicalistas, mortos a tiros de metralhadora por extremistas franquistas, a morte de Franco em 1975 e o início da transição democrática espanhola tornam a posição de López Rega mais frágil, e é justamente por esse motivo. El Bruco começa a viajar. Ele se muda primeiro para a Suíça, depois para outros países europeus, sempre mantendo um perfil discreto. Na Suíça, utiliza redes financeiras opacas, fundos ilícitos, provavelmente desviados durante sua gestão ministerial, exportados sem autorização do Estado argentino. A esse respeito, um magistrado argentino envolvido na investigação sobre o Ministério do Bem-Estar Social, anos depois, declararia: "Seguíamos os rastros do dinheiro, mas toda vez eles paravam diante de um banco europeu. E por meio de carta rogatória, realmente não conseguíamos encontrar o fim do fluxo." López Rega deixa claro uma coisa em tudo isso. Ele não era apenas um fanático ideológico, não era um homem ligado apenas à sua paixão por astrologia, numerologia ou esoterismo. Ele também era um homem inserido em circuitos financeiros internacionais, capaz de garantir para si o anonimato e a sobrevivência contínua. Segundo algumas fontes historiográficas, naqueles anos na Europa, López Rega se torna um homem progressivamente isolado, quase paranoico, obcecado com a possibilidade de ser traído. Outros, porém, destacam que, mesmo permanecendo muito longe dos holofotes, López Rega nunca deixou de se sentir parte de uma espécie de missão política. Mas aqui surge outra pergunta. Por que em todos esses anos, López Rega nunca foi processado criminalmente? Demora bastante tempo até que seja emitido um mandado de captura internacional contra ele. Mas aqui também é preciso entender por que motivo demorou tanto tempo e por que as investigações começaram tão tarde. Antes de tudo, nos anos 70 não existia uma justiça internacional eficaz e coordenada. Depois, de vários lados, ainda estávamos no período da Guerra Fria. Havia uma certa ambiguidade política em relação aos crimes cometidos antes das ditaduras militares. Como se antes da chegada de Videla e Galtieri na Argentina, ninguém tivesse sido morto. E também, dentro do clima da Guerra Fria, uma proteção indireta a personalidades peronistas sempre era garantida. Observou Carlos Osório. López Rega se beneficiou da mesma lógica que havia protegido os torturadores e os golpistas. O salvo-conduto moral, o abre-te sésamo, é sempre e somente o anticomunismo. Em 1986, porém, essa proteção desmorona. López Rega é preso nos Estados Unidos, para onde havia se mudado. Esse é um momento decisivo. Pela primeira vez,
seu nome entra formalmente em um processo judicial internacional. Na época, Lopes Rega vivia sob um nome falso e em condições diferentes do passado. Ele é um homem idoso, doente. É retratado como um fugitivo. Um dos agentes do FBI que o prende declara aos jornais: ele não parece um monstro. Parece simplesmente alguém derrotado pela história. Um homem que sabe que perdeu. Pouco depois, chega a extradição para a Argentina, que marca o fim do exílio e, simbolicamente, o fim do mito negro de Lopes Rega, que volta para casa não como um ministro poderoso, mas como réu em um processo. Ele se recusa a falar, se recusa a colaborar, a esclarecer os fatos. Morre no hospital da prisão em 1989, antes de uma sentença definitiva. Escreve Hugo Vesetti: o mutismo final de Lopes Rega é coerente com toda a sua carreira. Exercer poder sem nunca assumir publicamente a responsabilidade. O que é Lopes Rega? Ele é lembrado na memória argentina, mas não só como símbolo do terror, mas também como uma espécie de figura não resolvida nos manuais escolares sul-americanos. Seu nome e sua fotografia aparecem frequentemente, como uma espécie de mal absoluto, enquanto a pesquisa histórica tenta reconstruir sua complexidade, sem, no entanto, atenuar suas culpas. Vesetti escreveu que estudar a figura de Lopes Rega significa encarar de frente as zonas sombrias da democracia argentina. Ver o que era a Argentina sob Domingo, Perón e Isabelita, o que foi a Operação Condor lançada pela CIA, o que era realmente a Argentina antes dos generais, mas, acima de tudo, olhar. Não apenas para o que aconteceu. Exesia, os massacres, os esquadrões da morte, aquele ministério intangível, mas com fundos praticamente infinitos. Na verdade, olha-se para o que foi possibilitado por uma rede de conivências, de cumplicidades, de proximidades. Tudo isso possibilitou o surgimento de El Brujo, o feiticeiro José Lopes Rega, o homem mais poderoso da Argentina, sem nunca ter passado por uma eleição. O homem que podia decidir o destino político, mas também a vida ou a morte de muitos cidadãos. Simplesmente com base em suas próprias simpatias e relações, no que achava que pudesse ser útil para sua própria imagem. É por isso que a figura de Lopes Rega hoje fascina de maneira sombria. É o fascínio do mal, de quem, exercendo o poder, um poder forte, um poder quase intangível, pode se permitir quase tudo, e quase até o fim. Misturando militares, polícia, magistratura, ministérios, o ocultismo, o esoterismo, a P2 fundos econômicos que são transferidos para a Europa, Franco, o pós-franquismo, o atlantismo, a OTAN, o anticomunismo, a OEA, a Ginterpress, tem um pouco de tudo. Coloque tudo em uma coqueteleira, agite e vai sair essa figura muito particular, de um feiticeiro político que soube dominar com seu nome e, principalmente, com sua fama. Um período bem específico da nossa história. Um período que às vezes é subestimado e que, na verdade, justamente hoje, vendo o que está acontecendo também na Argentina, precisa ser redescoberto, para ser estudado, aprofundado, para que não se cometam os mesmos erros daquela época.